Olá, pessoal! Neste segundo vídeo a respeito da teoria temática, nós veremos alguns exemplos para que fique mais claro o processo de atribuição de papéis temáticos. Para entendermos como se dá este processo, ao analisarmos uma sentença, nós temos de identificar as seguintes informações: a estrutura argumental do item predicador, que especifica quantos argumentos este predicador seleciona, e a grade temática do item predicador, que determina quais papéis temáticos este predicador tem de atribuir. Então, vejamos o exemplo 1. O policial prendeu o ladrão. Nós temos o verbo prender, que seleciona um argumento interno, ou ladrão, e um argumento externo, ou policial, e tem dois papéis temáticos para atribuir, um de agente e um de paciente. O verbo, então, atribui o papel de agente para o policial e o de paciente para o ladrão, satisfazendo, assim, a sua grade temática. No exemplo, João deu as flores para Maria, nós temos o verbo dar, que seleciona dois argumentos internos, no caso, as flores e para Maria, e um argumento externo, João. Este verbo possui três papéis temáticos em sua grade temática: o de agente, o de tema e o de benefactivo, e atribui o de agente para João, o de tema para as flores e o de benefactivo para Maria. Na sentença, a aluna apresentou o trabalho com data show, nós temos o verbo apresentar, que seleciona um argumento interno, o trabalho, e um argumento externo, a aluna. Este verbo possui dois papéis temáticos em sua grade temática, o de agente e o de tema, e atribui o de agente para a aluna e o de tema para o trabalho. Vejam que, com o data show, não recebe papel temático do verbo apresentar. Isto porque, com data show, não é selecionado pelo verbo, não é uma informação requerida pelo verbo apresentar. Neste caso, é a preposição com que irá atribuir papel temático. Esta preposição seleciona o argumento data show e atribui para ele o papel temático de instrumento. Então, vejam que, desta forma, todos os sintagmas da sentença ficam com seus respectivos papéis temáticos. No exemplo, a menina caiu no quintal, nós temos o verbo cair, que seleciona um argumento externo, a menina, e que possui um papel temático para atribuir, o de agente, atribuindo ao sintagma a menina. No quintal, assim como no exemplo anterior, é uma informação não requerida ou não selecionada pelo verbo. Desta forma, não é o verbo que irá atribuir papel temático para este sintagma. Neste caso, a preposição em é que irá atribuir o papel temático de locativo para o seu argumento, o quintal. No exemplo, o caminhoneiro viajou do Nordeste para o Sudeste, nós temos o verbo viajar, que seleciona um argumento externo, o caminhoneiro, e que possui um papel temático para atribuir, o de agente. Este verbo, então, atribui o papel de agente para o caminhoneiro. Do Nordeste e para o Sudeste são informações não selecionadas pelo verbo viajar. Desta forma, como ocorreu nos exemplos anteriores, é a preposição que irá selecionar o argumento e que irá atribuir papel temático. Em do Nordeste, a preposição de seleciona o Nordeste e atribui para este elemento o papel temático de origem ou fonte. Já em para o Sudeste, a preposição para atribui o papel temático de meta ou alvo para o seu argumento, o Sudeste. No exemplo, o neto ama a avó, nós temos o verbo amar, que seleciona um argumento interno, a avó, e um argumento externo, o neto, e que possui dois papéis temáticos para atribuir, um de experienciador e um de tema ou causador de experiência. O verbo, então, atribui o papel de experienciador para o neto
e o de tema ou causador de experiência para a avó. Até agora, nós vimos exemplos em que o item predicador era ora o verbo, ora a preposição. Neste exemplo 7, nós trazemos um caso em que o item predicador é um nome. No caso, construção é que irá selecionar dois argumentos, assim como o verbo construir. Construção é um nome que é conhecido como deverbal, né, porque ele vem do verbo construir, e mantém a estrutura argumental do verbo construir, de forma que seleciona também dois argumentos. Então, este nome possui dois papéis temáticos para atribuir, o de agente e o de tema. Ele atribui o de tema para do muro e o de agente para pelo pedreiro. No exemplo 8, nós trazemos uma sentença em que o item predicador é um adjetivo, neste caso, indiferente. Indiferente seleciona dois argumentos, o prefeito e aos protestos. Este adjetivo possui dois papéis temáticos para atribuir, o de experienciador e o de tema. Ele atribui o papel de experienciador para o prefeito e o de tema para aos protestos. Vejam que, neste caso, o verbo estar não é o responsável por atribuir papéis temáticos. Isso ocorre porque este verbo não possui estrutura argumental, ou seja, não seleciona argumentos. É o que nós conhecemos como verbo funcional, ou verbo de ligação de acordo com a gramática tradicional. Então, neste caso, não é o verbo estar que irá atribuir papel temático para o prefeito, mas sim indiferente. Então, nesta apresentação, nós vimos que, inicialmente, é necessário identificar o núcleo lexical predicador e fazer uma análise de sua estrutura argumental e de sua grade temática, para aí sim compreender como ocorre o processo de atribuição dos papéis temáticos. Obrigada.